Pessoal, boa noite a todos. Como eu havia já dito, a nossa live, todas as lives que nós fazemos às quartas-feiras, e excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo às 21 horas, e agradecer imensamente aqui a doutora Raquel Moaré, que está trabalhando, está no hospital, está na linha de frente do Covid-19, doutora Raquel Moaré, que é médica infectologista da Rede DOR, e eu me lembro da outra vez, eu esqueci de falar, gente, que também é minha prima. Eu falei, essa é a melhor fase. Raquel, muito obrigado, viu, por atender, desculpa, mesmo sabendo que você está aí trabalhando. Da máscara é que eu estou num lugar que a gente não pode tirar, senão é ruim. Então, aqui eu só consigo ficar de máscara, do ponto de vista de proteção, tá? Tá certo. Raquel, eu sei que nós temos um tempo aí mais curto, até porque você está aí trabalhando. Eu lembro que nós fizemos a nossa primeira live no dia 16 de março. No dia 16 de março, eu me lembro que na época, eu até pesquisei, que eram dados do domingo, o Brasil tinha 234 casos confirmados, e nesse mesmo dia ocorreu a primeira morte pelo Covid-19 no Brasil. Hoje, nós estamos no dia 24 de junho, com 1.145.000 casos e mais de 54 mil óbitos. Deu para se ver que se mudou bastante coisa de lá para cá. E no estado de São Paulo, que é o nosso estado, nas últimas 24 horas, nós batemos um recorde de morte pelo coronavírus, no total de 432 mortes. E a doença já ultrapassa 13 mil pessoas. Aliás, 13 mil pessoas faleceram desde o início e tem mais de 230 infectados. Doutora, pelo que nós percebemos aqui, mudou-se muita coisa. E aqui na minha cidade, em Cosmópolis, nós temos mais de 170 casos e 5 óbitos. A minha primeira pergunta que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando eu cheguei aí, eu falei contigo no dia 16, eu estava aí em São Paulo, me parece que agora realmente o vírus ele veio para o interior. Como que a senhora vê isso? Não, já era o esperado, porque as pessoas elas têm o ir e vir. Não foi feito bloqueio, né, intermunicipal ou bloqueio das pessoas de viajar. O ideal é que tivesse sido feita uma quarentena onde o vírus não se propagasse. Mas já tinha sido feito um trabalho nacional onde a cada semana o vírus ia ter a sua progressão, porque ele continuava lá fora e não adiantava a gente segurar do ponto de vista em isolamento, que as pessoas elas têm o ir e vir. Então, a cada período ela iria progredir para as cidades do interior e a gente já sabia isso. Entendi. Hoje, em São Paulo, está um pouco melhor em relação aos casos e o interior começa a ter um aumento, porque seria a disseminação da ida do ir e vir. E, infelizmente, isso iria acontecer. Tá certo. Doutora, nós temos aí a mudança de estação e no domingo agora começou o inverno. A minha pergunta é o seguinte: muda alguma coisa nessa questão do coronavírus, se é verão ou se é inverno? Não. Esse vírus ele não tem a definição sazonal que nem os outros vírus. Ela veio de um período de inverno, de lado de lá, passou por nós no período ainda do verão, começando em março, ainda tinha um pouquinho, primavera, verão, e vai continuar nesse inverno. Então, o vírus, ele tem a sua forma de resistência em ar ambiente, resistência em superfície, e ele tem a disseminação independente ou não da sua sazonalidade. Então, é um vírus potente, com transmissão de uma pessoa, leva mais duas. Então, quando você tem, você falou 5 óbitos na sua cidade, mais de 100 casos, provavelmente, tem 8 ou 10 vezes mais casos assintomáticos sem as pessoas saberem. Que isso é o normal. Entendi.
Falando aqui da minha cidade, eu vi aqui que o governo federal, ele está fazendo alguns repasses para os municípios por conta da perda de arrecadação. Cosmópolis, por exemplo, está recebendo um apoio financeiro de mais de 8 milhões. E veio aqui a primeira parcela só para o Covid, 1 milhão. E veio a primeira parcela, 216 mil reais, que caiu nas contas da prefeitura aproximadamente uns 10 dias. Sabendo que o vírus agora ele veio para o interior, qual que seria a medida melhor para usar esse recurso que está vindo do governo federal? Seria, além de equipar, uma solução seria a testagem em massa das pessoas aqui na minha cidade, em Cosmópolis? Então, tem que atuar em várias formas. Tem que atuar em testagem, para fazer uma análise epidemiológica da população, tem que testar em indústrias, em fábricas, em serviços que têm unidades fechadas para você ter um parâmetro de retorno do trabalho. Precisa equipar saúde básica para orientação e avaliar, não só equipar o serviço, equipar médico, enfermeiro, técnico, várias equipes que trabalham em serviço multidisciplinar de unidade básica e avaliar a quantidade de pessoas que tem no município, que você já deve saber a quantidade, para ter uma ideia na porcentagem de unidade de terapia intensiva que precisa. Então, o Covid ela vem para mostrar o quanto uma cidade precisa estar preparada. Então, não adianta ter só ventilador, mas não tem um médico que trabalha, fisioterapeuta que trabalha, a enfermeira que sabe avaliar, tá? Ter o equipamento simples, que é a máscara reinalante, máscara, um catéter de fluxo, alto fluxo que a gente usa, e exames para diagnosticar mais precoce. O problema está que as unidades ou as cidades do interior ainda ficam dependendo de laboratórios longe para definir uma terapêutica ou para definir uma resposta do paciente. Então, isso não é o correto. Hoje então, mesmo... Para funcionar bem, tem que ter exame na mão. É verdade. Hoje mesmo eu falei com uma amiga e a irmã dela é enfermeira. Ela trabalha em Cosmópolis e trabalha também na Unicamp. E ela ficou afastada em quarentena, até que se saísse o resultado. Então, deu-se ali os 14 dias, mas o resultado demorou 20 dias para sair. Tá. Quer dizer, eu acho que esse é o grande problema. Tá. Em São Paulo, a gente tem uma testagem maior, a gente tem um resultado mais rápido, e isso precisa ser disseminado para todo mundo. Então, se você me perguntar, idealmente é que se teste todo mundo, que se faça não só o SWAB para indústrias por bloco, porque no bloco, um positivo isola todos que trabalharam junto. Aí depois, quando volta aquele, volta todo mundo daquele bloco. Então, é uma forma de você poder ter o lado estrutural do serviço, o lado de análise. A cada ônibus ou a cada local de transporte tem que ter quantidade de pessoas por ambiente fechado, escrito e que todos tenham ciência, para que não exista, eu não sabia, ou eu não tenho consciência, ou eu não vi. Isso tem que ser bem claro. O sistema de saúde tem que oferecer unidade básica para que tenha um suporte. O paciente COVID, ele tem ansiedade, ele fica triste, ele não sabe se está certo, tem que ter orientação de como ele vai ficar em casa, tem que ter orientação de que tipo de exercício respiratório ele vai fazer, quando ele tem que retornar para fazer exames, para poder ser analisado. Então, tem unidade básica que tem que fazer exame a cada 3, a cada 5, a cada período. Tem que ter pelo menos uma imagem para analisar se ele está tendo progressão. E outra, quando tem indicação de internação, é na segunda fase. Segunda fase é a fase mais crítica, com falta de ar ou um cansaço maior. Essa fase crítica, ele precisa de assistência respiratório, não é ventilador. Ele precisa de máscara, ele precisa de catéter, ele precisa de uma resposta, de uma assistência hospitalar. Então, o hospital ele tem que estar preparado. Não é só UTI, uma unidade de internação que seja apta para segurar pacientes que precisam de suporte de oxigênio. Doutora Raquel, a senhora que está na linha de frente
aí lidando com todos esses casos todos os dias, inclusive trabalhando até agora, as respostas com todas essas medicações que estão sendo utilizadas para combater esse vírus, elas têm sido positivas? A medicina, desde aquela primeira conversa nossa, avançou desses meses para cá? Olha, nós temos, eu já li, por exemplo, se você me perguntar quantas coisas sobre essa doença a gente já leu. Tem mais de 1000 artigos lidos. Então, existe dúvidas de tratamento. Hoje a gente tem várias análises de cascata inflamatória e início de tratamento. No início, quando você me perguntou, a hidroxicloroquina fazia parte do esquema terapêutico de paciente moderado e grave que a gente usava. Hoje em dia a gente não está usando. É liberado pelo Ministério da Saúde em discussão entre gestante e pacientes em estado leve. Mas os trabalhos hoje não definem como uma terapêutica eficaz até o momento. Existem 200 trabalhos de hidroxicloroquina ainda para sair a respeito do uso profilático para profissionais que estão em frente e para analisar até os pacientes que são e usam crônico o hidroxicloroquina para artrite reumatoide ou outras doenças autoimunes, para saber se elas têm uma doença mais grave ou não, ou se respondem bem. Então, são trabalhos ainda a sair. Se você me perguntar outros esquemas de remédio, existe. A gente usa muito anticoagulante, a gente está usando corticóide. Se você me perguntar hoje, nós fizemos uma discussão em março. Desde março, nós já usávamos corticoide na segunda fase da doença. A primeira fase é a primeira semana, a segunda fase é da segunda semana, e tem a terceira fase, que é a terceira semana. Então, na segunda fase, a gente brasileiro, já usava corticoide desde março. Então, não é um trabalho que saiu agora, lá de Oxford, com dexametasona que responde. Não é só a dexametasona, nem é o primeiro corticoide nosso. Entendi. Olha, veio uma pergunta para mim hoje à tarde, que eu falei que eu estaria com você, sobre, olha aqui, doutora Raquel, sobre a intermectina contra o Covid. Ivermectina. Acho que é isso, ivermectina é um antiparasitário que tem ação antiviral. Nenhum trabalho está definido como uma terapêutica de diminuição da replicação do vírus. A gente usa a ivermectina em vários momentos. É um tratamento. Quando eu quero usar corticoide em dose mais alta, então a gente usa a ivermectina antes. A gente usa a ivermectina quando tem quadro intestinal associado. E na maioria a gente usa outra droga, que comercialmente chama Anita, que é a nitazolamida, que é uma droga também antiparasitária que a gente usa quando tem foco intestinal com diarreia. 20% dos casos de Covid tem quadro de diarreia. Então, a gente utiliza, não é terapêutica. Se você me perguntar hoje, Júnior, qual que é a melhor terapêutica para o Covid, é todas juntas e misturadas e sempre com análise médica. Entendi. Doutora, eu gostaria aqui, depois de passar para um outro assunto, mas eu queria antes falar aqui de algumas perguntas de alguns internautas. Veio aqui a pergunta da Carol, se é possível contrair a doença de pessoas assintomáticas. Me parece que sim, né? Isso já está... O assintomático, o oligossintomático, ele ainda é transmissor, que se não fosse, a gente não teria transmissão familiar. Então, um paciente fica doente em casa, depois a esposa pega, filho pega. Eu tenho, às vezes, família inteira doente, tá? E outra, familiar, às vezes, saudável, mas está com o exame positivo em casa. Então, sim, assintomático ou oligossintomático transmite. Tá certo. Perguntava aí sobre eficácia, né? Isso. Diga. Depois eu não vi aqui a outra pergunta, mas é o seguinte, se existe algum estudo comprovado realmente, isso aqui no interior o pessoal não está muito adaptado ainda com a máscara, viu? Se existe algum estudo comprovado a efetividade das máscaras da prevenção ao vírus. Lógico, graças a Deus, nós temos as melhores, existe. O melhor tratamento hoje é o distanciamento. Outra coisa, o álcool, né? Eu uso o dia inteiro, que é importante. E o uso da máscara. A máscara tem que ser usada corretamente.
Nós temos essa máscara que eu estou usando, que ela é uma máscara que tem uma validade de mais ou menos 12 horas, e ela é utilizada, ela tem uma equivalência ou equivalência para uma N95 que filtra 95% do ar inspirado e não tem nada com déficit de oxigênio ou gás carbônico ou hipóxia, não tem nada disso. Eu uso máscara o dia inteiro na rua e eu não tenho falta e não tenho hipóxia, essas coisas não existem, está tudo errado. A máscara existe, as máscaras de tecido, tá? 3 principais tecidos, TNT, algodão e tricoline. Todas elas, o ideal, 2 camadas e que tenha uma atrás de um forro onde você coloca um papelzinho, toalha, em dobra, e essa máscara ela age quase uma N95. Então, se alguém for fazer uma máscara, ela tem que ser na metade do nariz e até abaixo do queixo, porque se ela ficar no queixo, a máscara sobe. E aí ela é uso de forma errada. Então, a máscara não é colar, então ela não é para ir para o pescoço, ela não é para você usar. E eu corrijo isso todo santo dia e todas as pessoas que eu vejo errado. Não, eu vejo muita gente. Muita gente coloca. Não tiro a máscara e não ponho a mão na máscara para o lado de fora. Então, precisa aprender a usar máscara. Tá certo. Doutora, teve uma outra pergunta aqui, que já foi me passada à tarde, por um professor, é o professor Ricardo Miller. Ele fala, como a doutora Raquel Marek vê a retomada das aulas presenciais no estado de São Paulo? Olha, existe uma discussão disso mundial, né? Que por faixa etária nas discussões e não ter número de casos aumentados. Enquanto tiver casos ou circulação ainda muito alta do vírus, não é indicado ter aula presencial. Porque muitas das pessoas são assintomáticas e elas estão transmitindo se tiver casos familiares. Existe uma discussão de testar as pessoas, mas isso é mais em indústria, em fábrica, em lojas. Você faz uma testagem do seu pessoal. Isso é para ajudar também o governo, né? Porque quando você exige que uma indústria faça testagem, você está pedindo para que aquela indústria faça o serviço de testar as pessoas. Tá certo. Então, aula presencial, eu acho que no momento é muito difícil, porque até se você me perguntar, eu fiz meus filhos ficarem um dia usando máscara, com troca, para fazer um treinamento em casa. Põe a máscara errada, põe a mão na máscara. Eu falo, tá errado, troca. Vai botar, lavar a mão, troca. Aí quase enforcaram. Isso foi no sábado. Não é fácil. Eu não estou preparada para ter filho doente ainda. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Suzane Geraldo, que ela pergunta o seguinte, até que ponto o teste rápido pode ser confiável? Então, que aqui em Cosmópolis, pelo que eu vi, tem aí farmácias que estão fazendo teste rápido. E só você dá sua opinião a respeito disso. O teste rápido tem que ser feito no momento certo, né, ou no tempo certo, vamos dizer assim, né? Ideal é para aquela que tenha contato com alguém positivo e tenha esse contato acima de 7 dias, você faz o teste. Só sair daqui, eu vou fazer o teste, não me serve. Ele não tem essa indicação. Então, ele tem acima de 7 dias do contato, ou quem já teve a doença, depois de 14 dias, faça o teste. O teste ele só tem validade adequada quando ele é feito no tempo certo, né, para você ter um exame correto. Eles têm a sua sensibilidade e especificidade 60%, 65%. Então, o que a gente fala? Que ele é um imunodiagnóstico. Ele positivo ajuda, ele negativo não descarta. Entendi. Então, um exame negativo não descarta que você tenha. Então, ele é um triador. Agora, olha só, eu tinha uma reunião marcada com um colega meu aí de São Paulo, que ele viria aqui para o interior. Ele falou, Júnior, a minha quarentena, ela vence domingo, aí eu vou testar. Daí depois ele testou na segunda, deu positivo. Depois ele testou na terça, deu positivo. Então passou os 14 dias, tá? São exames diferentes, Júnior. Então vamos lá.
quem tem doença e faz o exame de SWAB, que é o SWAB nasal e oral, é um exame molecular para diagnóstico de doença. Tá. Quando faz diagnóstico de doença, a gente fala que a partir de 14 dias, provavelmente, ele não é mais portador de transmissão. Uhum. Ele vai ter cargas virais ainda locais e que essas cargas virais podem durar até 3 a 4 semanas, que foi mostrado. Mas talvez ele não transmita. Tá, mas não é certeza, então. Talvez. 100% a gente não tem nada nessa vida ainda. É. Quem dera. Existe, no geral, que a carga viral ainda positiva, ele pode não ser transmissor, ele pode voltar a sair, ele pode usar máscara, mas os cuidados continuam. Para ter certeza que ele tem imunidade, ele tem que fazer a sorologia, não é teste rápido, é sorologia. Por quê? Hoje, nos últimos trabalhos que saíram agora, as pessoas que tiveram imagem pulmonar moderada ou grave, elas têm a maior possibilidade de ter defesa. Quem ficou assintomático ou não teve sintoma ou fases leves, ele pode perder o anticorpo de defesa até 2 meses do caso. Nossa. Então, quer dizer, esse é o motivo que a gente discute hoje da segunda onda. Quer dizer que as pessoas não vão ter defesa eterna, não vão ter defesa permanente, que nem igual cachumba ou igual catapora. Quem teve catapora, o organismo lembra e volta a ter defesa. Se ele entrar em contato com o vírus, nunca mais a pessoa vai pegar a catapora. Nesse vírus, não está falando ainda que a defesa é permanente. Estão se mostrando agora que a defesa... Caiu um pouquinho aqui. Alô? Estou ouvindo. Oi, pode falar. Então, está falando que a defesa é permanente. Não tem defesa permanente ainda. Então, as pessoas que saíram do vírus falam, então eu estou livre? Não. Porque os cuidados continuam. Eu posso carrear na roupa, eu posso carrear na touca, na minha mão, e ainda carrear isso para os meus filhos. Tá certo? Então, os cuidados continuam. Continua. Doutora, você que está aí já tá no hospital, e eu sim, só quero caminhar aqui para encerrar. Só mais uma pergunta aqui, depois eu queria entrar no assunto do comércio, tá? Boa noite, doutora. Uma mãe que amamenta e tem Covid, ela pode amamentar normalmente? Então, o cuidado, Claudemira, né? Claudemira. É o seguinte, querida, o leite não tem discussão de transmissão, mas se você puser a mão e não tiver a higienização, não estiver usando a máscara e não estiver, estiver com lesão ou na pele, você ainda pode transmitir. Então, tem que fazer toda a limpeza, antisepsia do pico do peito para poder amamentar. O leite não passa vírus, sangue não passa vírus, tá? O vírus passa por secreção, suor e presença na mão ou nos locais. Isto é a presença. Então, se ela tiver com todo o cuidado, com toda a limpeza, com toda a asepsia, não tem problema. Tá certo. Doutora Raquel Morrec, para a gente caminhar aqui para encerrar, até agradecer mais uma vez você que está aí no hospital. Só mais uma pergunta. Aqui na minha cidade foi baixado um decreto, o decreto 5.487, e resumindo aqui, que fala da questão da abertura aqui dos comércios, tá? No parágrafo 2º aqui do artigo 1º diz o seguinte: as atividades previstas nesse artigo poderão funcionar de segunda a sexta, das 14 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12. O que aconteceu aqui na minha cidade, em Cosmópolis, interior de São Paulo? O prefeito baixou um decreto falando o seguinte, que o comércio ele pode abrir só meio período. O que eu constatei ontem na rua, aqui perto de casa, em frente à loja 100? Uma fila enorme de pessoas para entrar naquele comércio. Então, aquilo, do meu ponto de vista, que eu vi, pode ser que a ideia seria interessante, mas assim, acumulou mais pessoas ainda.
A senhora não acha que o comércio ele deveria, de maneira responsável, nesse caso, abrir normalmente, mas devendo ter os devidos cuidados? Então, ideal é que as pessoas tenham a conscientização e frequentar lojas quando tiver a sua indicação. A abertura de lojas, eu acho que com o horário mais estendido, as pessoas podem aglomerar menos. Tá? Então, sim, isso, quanto menos gente aglomerada, ou fazer, se não tiver o local exato e a quantidade de pessoas ou hora marcada para entrada na loja, é melhor não abrir. Certo. Porque senão realmente vai ser difícil segurar a transmissão desse vírus. Tá certo. Então, se você me perguntar aqui que é o ideal, eu acho que quanto mais horário para ter mais por período seria ideal. Tá certo. Tá? Menos aglomerações, né? A loja tem que estar preparada para fazer todos os cuidados de quantidade por bloco. Tá certo. Não ter vestuário, tá? Porque o vestuário contamina. E ter toda a parte de higienização, luva para as pessoas pegarem as coisas, luva de comum, para que isso funcione. Tá certo. Raquel, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você aí no hospital. Dê um abraço. Aliás, transmite um abraço. Não pode abraçar. Em toda a sua equipe, tá? Os enfermeiros, todos que estão aí na linha de frente. Que Deus continue abençoando vocês, que são verdadeiros guerreiros aí. Então, em seu nome, eu cumprimento todos os médicos, todos os enfermeiros que estão na linha de frente. Muito obrigado, gratidão, tá? Obrigada a todos, tá? Desculpa aí o vestimenta, mas agora não teve jeito. Uma boa noite, obrigado. Boa noite.